Bem, mas agora, pessoal, eu entro no momento, o ápice desse vídeo, tá? Porque vocês viram a reportagem ontem do Intercept, colocando o Eduardo Bolsonaro ali e falando, o homem da grana. Eduardo tinha poder sobre o dinheiro do filme Dark Horse. E a Intercept teve acesso ao contrato da GoUp, que é a empresa que realmente produziu o vídeo, né? A empresa que produziu as filmagens e etc. E achou o contrato ali que coloca o Eduardo Bolsonaro como produtor executivo do filme. Portanto, ele tem acesso ao dinheiro destinado à produção do filme. E eles têm mensagens de WhatsApp do Eduardo Bolsonaro. Na verdade, é o seguinte, é um operador do Vorcaro chamado Thiago Miranda. Esse cara conversou com o Eduardo Bolsonaro sobre a questão de dinheiro e tal, transferência do dinheiro para os Estados Unidos. O Thiago Miranda tirou print da conversa e mandou pro Vorcaro. E aí, como a PF teve acesso ao celular do Vorcaro, essa mensagem chegou ao Intercept. Então, assim, só isso que o Intercept mostrou ontem já é suficiente para cravar que o Eduardo Bolsonaro é mantido nos Estados Unidos com dinheiro do Vorcaro. Complicou ainda mais com a matéria hoje da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo. Fundo de aliado de Eduardo Bolsonaro, que administrou o dinheiro do filme, comprou casa no estado em que o deputado vive. Não é só no estado não, tá? É na cidade, aliás, guardem o nome dessa cidade, Arlington, no Texas, porque essa cidade é central em tudo aqui, tá? Toda a empresa que recebeu o dinheiro do Vorcaro tem sede nessa cidade, o Eduardo Bolsonaro comprou casa nessa cidade, tudo nessa cidade. Então é o seguinte, a casa que Eduardo Bolsonaro mora nos Estados Unidos, é essa aí da foto, ela fica em Arlington, no Texas, como eu já disse. Ela foi comprada por $726 mil, aproximadamente 3 milhões e meio de reais. Quando? Em fevereiro de 2025. E aqui vem a primeira coincidência. Eduardo Bolsonaro deixa o Brasil e se muda para os Estados Unidos em fevereiro de 2025. Bem, mas quem que comprou a casa? Quem que assinou o documento de compra na matrícula do imóvel, tá? Que fica disponível para consulta pública. Quem comprou a casa é um fundo chamado Mercury Legacy Trust. E quem assinou em nome desse fundo é o André Porciúncula, que era o espécie de ministro da cultura do governo Bolsonaro, muito amigo do Eduardo Bolsonaro, sabe? Irmão do Eduardo Bolsonaro. Então tá, quem comprou a casa que o Eduardo Bolsonaro mora é esse fundo chamado Mercury Legacy Trust, e o preposto que assinou em nome da Mercury é o André Porciúncula. Ok. Mas quem tá acompanhando o desdobramento desse fio, obviamente, pergunta na sequência, mas quem é o dono, então, da Mercury Legacy Trust? E aí, o dono é uma empresa, tá? É uma empresa que é dona de outra empresa. E essa empresa se chama Calixan Capital. Tá, quem é o dono da Calixan Capital? É um brasileiro chamado Paulo Calisto. Bem, quem é Paulo Calisto? Ele é o administrador de um fundo chamado Heaven Gate, que é o fundo no qual o Vorcaro depositou 61 milhões de reais. Pronto, fechou. Vocês entenderam o caminho que o dinheiro percorreu até chegar no Eduardo Bolsonaro? Vorcaro deposita 61 milhões numa conta de um fundo que chama Heaven Gate, um fundo com sede em Arlington, no Texas, e esse fundo tem como administrador e dono um brasileiro chamado Paulo Calisto. Esse Paulo Calisto comprou a casa que o Eduardo Bolsonaro vive hoje. Então eu não quero tomar muito tempo de vocês mais. Vamos arrematar essa história? Vamos traçar tudo? Ou seja, Daniel Vorcaro rouba 12 bilhões de reais do BRB, banco comandado por Ibanez Rocha, bolsonarista, aliado do Bolsonaro. Daniel Vorcaro rouba 2,6 bilhões de reais do Fundo de Aposentados do Estado do Rio de Janeiro, comandado pelo Cláudio Castro, do PL, bolsonarista, aliado próximo da família Bolsonaro. Bem, na sequência, Flávio Bolsonaro liga para Vorcaro, pede 134 milhões de reais e recebe um depósito de 61 milhões de reais, tá? Num fundo sediado em Arlington, no Texas, chamado Heaven Gate, para bancar o filme. Esse fundo é administrado por Paulo Calisto, que é dono de outro fundo que comprou a casa em que Eduardo Bolsonaro vive, tá? Na mesma cidade de Arlington, no Texas. Bem, é só porque Eduardo Bolsonaro está confiante que vai escapar disso, porque saiu uma matéria no Globo, né? Investigação sobre fundo no Texas que recebeu dinheiro de Vorcaro pode esbarrar em pedido formal de cooperação com os Estados Unidos.
investigadores da Polícia Federal precisam acionar protocolo bilateral para acessar dados bancários ou quebrar sigilos nos Estados Unidos. Então, pessoal, pode ser, tá, que essa etapa final do dinheiro saindo do Heaven Gate e indo para o bolso do Eduardo Bolsonaro, né, por meio ali do Paulo Calixto, essa etapa ela pode ficar meio turva, porque precisa de autorização dos Estados Unidos para mostrar o caminho do dinheiro. O único caminho que a gente já viu, que a gente consegue ver por meio das propriedades, é esse caminho do dinheiro do Vorcaro entrando no Heaven Gate e na ponta final caindo uma casa, né, no colo ali do Eduardo Bolsonaro, uma casa de $700 mil. Mas é muito provável, tá, que se a gente quebrar todos os sigilos, que a gente vai ver, na verdade, uma mesada, tá? Um fluxo mensal de dinheiro saindo do Heaven Gate e chegando ao bolso do Eduardo Bolsonaro.